Ouça agora a palavra de Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém. Amados, eu quero deixar um versículo, se encontra no livro de Isaías 43, e no versículo 8. Trazei o povo cego que tem olho, e o surdo que tem ouvido, e todas as nações se congregue, e o povo se reúne, e que dentre eles pode anunciar isto. Fazei-nos ouvir as coisas antigas, apresenta-se as suas testemunhas, para que se justifique, e para que se ouça, e para que se diga a verdade. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, é o meu servo, a quem escolhi, para que saiba, e me criei e entendai que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim nenhum haverá. Amém? Amados, Deus ele é tremendo, maravilhoso, e uma coisa que eu não me canso de falar é o quanto Deus ele é bom na nossa vida. O quanto ele é bom. Isso eu tenho que falar todo dia. O quanto ele nos justifica e o quanto ele nos traz prazer em servir ele. Ele nos traz prazer a isso. E quando ele fala nessa palavra de Isaías 43, se você ler essa palavra inteira, você vai entender melhor. Isaías está falando da uma forma que Deus falou. Ele está falando da forma que Deus falou com ele. E quando ele está falando, trazei o povo cego que tem olho e o surdo que tem ouvido, e todas as nações se congreguem e o povo se reúne, que dentre eles. O que acontece? A forma de Deus fazer é diferente da minha e diferente da sua. A forma de Deus entender é diferente da nossa forma. Por isso que nós temos que estar em sintonia com Deus, para nós poder fazer semelhante e para nós entender de forma qual Deus entende. Quando ele está falando um povo cego que tem olho e o surdo que tem ouvido, ele não está falando esse povo cego fisicamente, ou um povo com deficiência física. Não. Aqui ele está falando trazer um povo cego que tem olho e o surdo que tem ouvido. O que ele está tentando dizer? Que enquanto nós se reúne as pessoas, nós trazemos as pessoas na nossa reunião, ou na onde nós paramos para falar do amor de Cristo, as pessoas vão se juntar. Elas vão se achegando e vai se ajuntar. E quando ela chega e se ajunta, esse povo são um povo que ele está dizendo, são surdo ou são cego que tem ouvido. Eles estão ouvindo tudo. Eles estão enxergando tudo. Mas eles são leigos. Eles não têm conhecimento disso. Eles não têm conhecimento. Porque quando nós passamos a ter o conhecimento da palavra de Deus, ninguém nos engana. Ninguém nos passa para trás. Ninguém. Porque você enxerga. Você tem olho e você enxerga. Mas ainda que você fosse cego fisicamente, espiritualmente você enxerga. Porque Deus está falando espiritualmente aqui. Se você fosse cego fisicamente, você enxergaria espiritualmente. Mas aqui ele está falando de um cego espiritual. E quando nós somos cego espiritual, ou melhor, não conhecemos a palavra de Deus, nós não enxergamos. Ainda que as pessoas nos falem, ainda que as pessoas
está falando para nós estamos enxergando a pessoa falar, mas espiritualmente nós não enxergamos, porque somos limitados. Não tem óculos nenhum que faça você enxergar. Mas quando você ouve a palavra de Deus e você se torna vivente, o enxergador desta palavra, você começa a entender o que ele fala. Você entende que a palavra muda a tua história. Você entende que o profeta está pregando, você vai ouvir. Você entende que o pastor está pregando, você vai absorver aquela palavra. Você não vai questionar. Você não precisa questionar, você só vai analisar. E quando você tem dúvida, você vai fazer o quê? O perguntar. Mas com uma situação, perguntar para quem pode te explicar. E para quem não é cego. Porque tem muita gente pregando a palavra de Deus. Mas eu sou bel prazer. E o meu bel prazer não importa para ninguém, é só para mim. E para Deus não é meu bel prazer, é o bel prazer de Deus. Porque não adianta eu querer fazer da minha vontade. A palavra ela é feita da vontade de Deus. Porque quando ela é feita da vontade de Deus, você vai enxergar, você vai ouvir, você vai entender, você vai compreender. E a tua vida vai ser mudada, a tua vida vai ser restaurada. É assim que funciona. Quando nós fazemos isso na presença de Deus, nós entendemos que as coisas vão mudar. Aqui o que ele está falando? Quem é cego? Quem não conhece a palavra de Deus. E quem é surdo? Aquele que tem ouvido. Ouve o que as pessoas falam, mas não entende o que as pessoas falam. Ela tem audição. Você está falando. Ela está ouvindo tudo. Mas ela não ouve a palavra de Deus. Alguns por falta de interesse. Alguns porque é incapaz. Outros porque não dá nem a mínima. E quando nós não dá a mínima para a palavra de Deus, é o pior de tudo. Quando nós não temos interesse, também não é bom. Porque muitas pessoas não têm interesse, mas. E hoje não é diferente. Hoje eu estou dizendo no meio dos evangélicos hoje. Que essa palavra, entre aspas, é evangélico. Está dentro da igreja. Ouve a palavra de Deus, mas sai lá de dentro, você pergunta o que o pastor pregou, o que a irmã pregou. Cara, eu não sei, cara, não lembro mais. Surdo, cego. Abriu a Bíblia, ouviu a palavra e não absorveu. Enxergou a palavra, leu a palavra, mas não absorveu. Por quê? Porque é cego. E é essa limitação que eu convido a você a tirar e mudar a tua vida. A partir da hora que você tira isso da sua vida e você volta a confiar na palavra de Deus, você passa a enxergar. E a Bíblia começa a fazer resultado na sua vida. Pastor, mas a Bíblia foi escrita pela mão do homem. Mas ela é inspirada por Deus. Pastor, mas foi o homem que traduziu a Bíblia. Mas inspirado por Deus. Inspirado por Deus. E eu convido a você, a mais rápido possível que você estiver ouvindo essa palavra. Simplesmente um humilde pastor que está pregando, que está falando isso. Eu estou aqui para falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Não somente aqui, mas na igreja e aonde Deus me puser. Eu entendi que Deus não me chamou para ser igual aos outros, mas para ser diferente dos outros. E eu estou aqui, eu não importo o que vai acontecer. Eu importo o que a palavra de Deus vai fazer. Eu não importo o que as pessoas vão dizer para você. Eu importo o que Deus diz para você. Porque o que as pessoas dizem para você não tem significado. Mas o que Deus diz para você, isso tem significado. Eu fui um dos homens que mais garimpei a palavra. As pessoas falavam comigo. Mas se ela não tivesse referenciada na Bíblia, não adiantava. Eu cansei muita gente chegar e pregar para mim. E dizer para mim,
Entrava no ouvido e saía no outro. Porque eu tinha convicção da palavra. Você pode fazer isso, beleza? Faça, eu não. Eu absorvi o que a Bíblia me falava porque eu tinha a Bíblia na mão. E a Bíblia me ensinava o caminho certo. Pastor, mas eu não me formei. Pastor, eu preciso de estudar. Você precisa de ler a Bíblia. E botar teu joelho no chão. Você pode ter todas as faculdades do mundo. Você pode fazer o maior curso de teologia do mundo. Você pode fazer. Só que aprende uma coisa. Quem vai te ensinar a Bíblia é Deus. Eu conheço muitas pessoas que estudam muito e não sabem nada. E conheço pessoas que estudam muito pouco e sabem tudo. Conheço pessoas que estudam muito. Quando chega, aprendeu tudo. Acadêmico. Acadêmico prega tudo. Conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Só que tem um porém. Na hora que você manda orar e repreender o demônio, não dá conta. Você manda orar para o enfermo, não sabe orar. Sabe por quê? Isso não ensina na faculdade. Isso os professores não ensinam. Não ensina você a expulsar demônio. Não ensina você a orar para curar. Quem faz isso é Deus. Quem te ensina tudo isso é Deus. Escola, professores, não te ensina a ter paz no coração. Não repreende depressão. Mas Jesus ensina. Jesus repreende. Amados, fica na paz do Senhor Jesus e que Ele possa te dar um bom dia, uma boa noite ou uma boa tarde, como você queira. Que seja cheio de bênçãos e cheio de vitória na sua vida. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.